Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade eu gostaria de fazer um desabafo sobre universidade e ensino superior de uma maneira geral. Na realidade eu tinha a intenção de fazer a recomendação desse livro aqui, Fundamentos de Circuitos Elétricos. Eu comprei ele já faz uns 2 anos e meio, aí eu comecei a ler algumas vezes, aí depois eu parei porque eu sempre ficava preso lá nos exercícios tentando resolver todos eles antes de passar para o próximo capítulo e acabava desanimando. Eu cheguei ali no terceiro capítulo, parava. Mas agora, resolução de final de ano, eu falei eu vou ler essa droga. E eu já estou no 9º capítulo. Eu estava no segundo, li do terceiro até agora até o 9º, já estou terminando ele. Estou quase no capítulo 10. É um livro de circuitos elétricos e ele tem basicamente tudo sobre quase tudo sobre circuitos elétricos, né, tirando alguns tópicos mais avançados aí da área, mas tudo que tem a ver de circuitos elétricos do ensino superior, esse livro tem. Ele tem a parte de eletricidade básica, ele tem a parte de análise de circuitos DC, tudo sobre análise DC, inclusive incluindo circuitos RL, RC, RLC, carga de capacitor, carga de indutor. Então, circuito CA na parte 2 dele, circuitos trifásicos, resposta em frequência. Então, é um livro bastante completo mesmo. Tem alguns tópicos avançados aqui, circuitos de duas portas, séries de Fourier, transformada de Fourier, transformada de Laplace e circuito de acoplamento. Então, ele é um livro bastante completo. Ele parece ser volumoso, mas não é tanto. Ele tem um belo de um apêndice no final, que já tira uma boa parte do volume dele. Ele tem muitos exercícios mesmo, muitas páginas de exercício. Eu diria que metade do livro é exercício, então se eu considerar que o livro na verdade é só metade ou quase metade, então ele não é muito grande. E nas páginas de leitura também parece que é grande, mas tem bastante ilustração, bastante fórmula, o que não deixa o livro tão grande assim quanto parece, né? Por isso que eu estou conseguindo ler ele tão rápido assim. Estou lendo mais ou menos 2 capítulos por dia. Mas o que me deixou intrigado quando eu comecei a ler, intrigado não, eu já sabia mais ou menos disso, mas aí eu resolvi fazer o vídeo sobre isso, é que eu li, basicamente os 2, 3 primeiros capítulos equivalem a uma matéria que eu já tive, né, que é de eletricidade, e isso eu li em 2 dias. Em 2 dias. E tem outros capítulos aqui que, se você for pegar o conteúdo deles, eles equivalem a algumas matérias. E eu fiz a conta aqui. No total, esse livro aqui tem cerca de 7 matérias completas no meu curso de engenharia. Eu leio esse livro aqui, pelas minhas contas eu vou demorar cerca de 20 dias para ler, incluindo fazer pelo menos uns 100 exercícios. E isso já mata 6 meses de curso e mais um pouquinho de outro semestre. Então, aí eu fiquei pensando no quanto tempo se perde na universidade. Quanto tempo se perde quando você precisa coletivizar esse ensino e não dá espaço para o indivíduo. Aí eu pensei em outros problemas também que ocorrem na universidade, por exemplo, coisas sem lógica. Uma delas é presença. Presença em aula é uma coisa que não faz o menor sentido na minha cabeça, não tem lógica nenhuma. Qual que é a função disso? Você está lá, respirando o ar da universidade, que vai te fazer mais inteligente? Não faz o menor sentido. Você está na universidade e não indica que você está aprendendo alguma coisa, né? Ou se fosse para a questão do aprendizado, então para que prova?
Para que eu vou ter uma prova se já aprendi porque eu estou na universidade? Então é uma coisa que se contradiz, não tem efeito nenhum. É o contrário, por exemplo, a um menor de idade, que talvez tenha a questão da presença, porque se ele não estiver na aula, ele está na rua. Então tem essa questão mais jurídica. Agora, na universidade não deveria ter presença. Qual outro problema? Professores ruins. Professores ruins. É um maldito de um problema. Eu vi aqui 2 capítulos desse livro, que são circuitos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem. Eu não tive essas matérias. Eu não tive. Eu deveria ter tido, eu tive a matéria de circuito 1 e circuito 2, mas o professor que deu a matéria de circuitos 2, veja bem, circuitos 2, ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele não passou nada. Absolutamente nada. E a gente não viu essa matéria de circuitos de segunda ordem, e nem de circuitos de primeira ordem também, com carga de capacitor e carga de indutor e tudo mais. Outro problema que eu acho muito grande, eu acho que tem matérias demais e matérias muito desconexas. Tem muita coisa que fica flutuando ali e você não sabe exatamente onde se encaixa. Muito paralelismo exagerado. Eu acho muito que tenha 5, 6 matérias num semestre. Deveria reduzir 2 matérias por 2 meses, por exemplo, e focar só nelas. Ou uma matéria para 2 meses e focar só nela. Fazer um foco de conhecimento. Até porque quando você foca, o conteúdo ele fica compactado. Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, eu comecei a ler ele na segunda-feira, já estou no capítulo 9, eu não esqueci do que eu li na segunda-feira. Eu já estou aqui em outro assunto, mas eu não esqueci do que eu li nos outros capítulos. Então, é mais fácil para você lembrar daquilo que você aprendeu. E depois disso, aplicar esse conhecimento em outra coisa para você não esquecer também. Até porque mesmo que você leia, estude durante esses 2 meses, você vai acabar esquecendo se você não usar o assunto. Tem mais matérias inúteis. Por exemplo, química. Eu tive um bom professor de química, excelente professor de química na faculdade. Ele dava uma excelente aula, mas eu não vejo onde eu vou usar isso. Nenhum dos meus colegas vê. Nenhum dos meus colegas vê. E terceiro, a gente já esqueceu porque foi no primeiro ano. As matérias elas ficam muito distantes umas das outras, e você não consegue se lembrar daquilo que você aprendeu. Esse é outro problema. Por exemplo, informática. Informática é uma coisa útil. A gente fez teve uma matéria de informática que, ao invés deles darem Excel e Word para fazer trabalhos e PowerPoint e tudo mais, eles foram dar C++, programação. É útil também, mas em primeiro lugar que a maioria não conseguiu aprender, mas tudo bem, digamos que tivessem aprendido. E aí? Esse ano a gente precisou fazer um programa, escrever um programa em uma das matérias, e ninguém lembrava como fazer. Ninguém lembrava. Eu já fiz curso técnico de informática, então eu já tinha noção antes da faculdade de programação e tenho até hoje. Mas é um grande problema você ter uma matéria útil que fica lá para trás e que ninguém lembra. A mesma coisa de física 1, física 2, cálculo. Cálculo você acaba usando, você acaba lembrando. Mas essas matérias que ficam lá para trás, que ficam totalmente desconexas, você esquece. São matérias inúteis. Até porque tem muitas inúteis aqui, por exemplo, mecânica dos fluidos, até mesmo dos sólidos, para engenharia eletricista não tem muita graça, não serve para muita coisa. O que é mais? Introdução à engenharia, precisa disso mesmo? Cálculo numérico em computador. Primeiro que nem computador foi apenas cálculo numérico. Segundo que ninguém lembra. Terceiro que ninguém usou em nada, para nada na faculdade. E provavelmente não vai usar durante a vida.
Então é isso aí. A faculdade ela gasta muito do seu tempo, ela tem todos esses problemas que eu acabei de citar, coisas sem lógica, que nem a questão das faltas, professor ruim, essa questão das matérias totalmente desconexas, matérias inúteis e muito espaçadas de quando você vai precisar utilizar ela, desde quando você aprendeu, ponto de você esquecer. E o grande culpado disso é o MEC. O MEC é o grande culpado, o governo, né? Porque eles regulamentam, eles dizem, isso tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Eu sou um grande libertário, eu acredito que não deveria existir governo, imposto é roubo. E o MEC é um grande vilão na área da educação, ele não deveria existir. A educação deveria ser totalmente livre, de uma forma que eu pudesse montar a minha escola, os alunos viessem até mim, aí a gente ia ver os resultados. O mercado ia ver o resultado que eu estou tendo com esses alunos, eles iam ser contratados. Se mais pessoas, empresas gostassem, ou eles conseguissem abrir o próprio negócio, eu ia ter mais alunos. Se as empresas odiassem, a minha escola ia fechar, simplesmente assim, o mercado se autorregula. Na minha opinião, eu acho que deveria ser assim, né? Por exemplo, na engenharia, principalmente elétrica, que é o que eu faço, a base de tudo é cálculo. Sem cálculo eu não consigo ler esse livro aqui e entender o que ele está falando. Sem cálculo eu não consigo entender sistemas de controle. Sem cálculo eu não consigo entender muita coisa, por exemplo, eletromagnetismo. Então, eu faria o seguinte, 2 meses você consegue ver praticamente tudo de cálculo. Se você focar 2 meses só em cálculo, você consegue ver muita coisa de cálculo, muita coisa. Eu diria que 1 mês já seria suficiente, mas 2 meses aí pra galera que não está acostumada, mas só focar nisso. Depois a gente iria para alguma outra coisa que usasse cálculo, mas que fosse uma matéria diferente, algum assunto diferente. Por exemplo, pode até colocar física aí, física 1, 2 juntos, ou até juntar física 3, 2 meses só de física e por aí vai. E depois que você já viu cálculo e física, tira essas matérias que ficam nas rebarbas, essas de mecânica ou de mecânica dos fluidos, e coloca as matérias do curso mesmo, circuitos elétricos. 1 mês lendo esse livro, você já mata 7 matérias. E depois coloca, sei lá, um livro de eletrônica, outro livro de eletromagnetismo, outro de eletrônica de potência, projetos. Tem um foco direto, um foco que vai buscando naquilo que você aprendeu sempre anteriormente para poder construir algo novo. Eu diria que 2 anos dá para ver toda a matéria que eles tentam te jogar durante 5. 2 anos. Às vezes nem isso, 1 ano e meio. 1 ano e meio já seria suficiente com a vantagem de que você não esquecer. Essa seria a minha proposta. E é claro, né, a faculdade ela deveria servir para dar infraestrutura. Para ter lá, você teria uma biblioteca com diversos livros importantes, artigos científicos, pesquisa, tem que ter pesquisa, e ter os computadores lá com softwares que geralmente são pagos, que o aluno não pode comprar, para ele poder estar usando. É utópico? Não, porque já tem uma faculdade nos Estados Unidos que não tem professor, os alunos estudam por conta própria, então não é utópico. Bom, era isso que eu tinha para falar. A faculdade ela falha sistematicamente no que ela tem no objetivo dela. Eu diria que ela consegue atingir aí, dependendo da faculdade. Olha, eu diria que as melhores faculdades conseguem atingir 10% do objetivo dela. 10% do objetivo. As mais ruinzinhas não conseguem atingir 1% do objetivo dela.
Porque no final, o aluno ele acaba aprendendo da maneira mais difícil quando ele é jogado no mercado de trabalho. E o que é pior, quando a faculdade é boa e leva o aluno para um caminho e o mercado leva para outro. Isso eu acho que é o pior de tudo. Ele se especializa numa teoria que vai para um caminho e o mercado ele quer outra coisa. E o MEC ele fala, não, vocês são todos idiotas, a gente sabe o que o mercado quer, mais do que o próprio mercado e mais do que as próprias empresas, então vocês vão estudar esse currículo aqui e pronto, acabou. Esse é o grande problema que a gente tem. A minha esperança é que o mundo está mudando. O mundo está mudando muito, né? A gente vê aí, eu vou dar só um exemplo, jornalismo. Como que era jornalismo há 30 anos atrás? O cara se formava numa faculdade de jornalismo, aí ele teria que ser amigo de alguém para ele arrumar um emprego numa rádio ou numa televisão. E ele deveria ser pró-governo, né? Porque os canais abertos e várias rádios, elas são concessões do governo. Então as rádios e as televisões, elas são amigas, tem que ser amigas do governo, né? E isso está mudando, por exemplo, com o YouTube. Com o YouTube qualquer um vai lá e fala o que quer e faz as críticas que quiser. Qualquer um é jornalista no YouTube, não interessa. O que mais? Transporte. Existe regulamentação de transporte até hoje. Aí o Uber chegou e falou, olha, foda-se vocês governo, foda-se, ninguém aí vai, os caras aí vão dirigir e ponto, acabou. A gente só tem um aplicativo aqui, foda-se vocês. E é isso aí. Inclusive eu acho que se o Uber, porque o Uber ele tem um nível de qualidade muito alto. Se eles abaixassem esse nível e falassem, olha, você tem um Fusca, não interessa que carro você tem, aí você pode transportar pra gente aí. Eu acho que o governo não tinha chance nenhuma de fiscalizar esse tipo de coisa. Como é que ele vai parar carro por carro para saber quem está transportando quem, para ver se é alguém da família, se não é, se é um passageiro? E outra, como é que ele vai provar que é um amigo, um conhecido ou não, ou que é um passageiro que está pagando? Não tem como fazer isso, né? Então, enquanto o governo tenta puxar para regularização, para a esquerda, a tecnologia vem e puxa com mais força para a liberdade. E todas essas carreiras que são regulamentadas, que você só tem um emprego porque existe o governo, elas estão fadadas à extinção alguma hora, né? A gente vê, por exemplo, aí outras tecnologias, por exemplo, a Bitcoin. O que é a Bitcoin? A Bitcoin é praticamente o fim dos bancos e o fim do Banco Central. Por quê? Porque é uma moeda digital, não centralizada em nenhum governo, que as pessoas estão utilizando cada vez mais. E conforme as empresas forem aceitando, elas vão falar, olha, eu não quero mais real, não vou usar mais real, não vou usar mais dólar, não vou usar mais euro, vou usar só Bitcoin. E eu acho que ela está sendo um pesadelo aí de muitos bancos, muitos governos, porque ela vai implodir toda essa máfia que é a máfia do dinheiro, a máfia da inflação. Outra tecnologia também aí, os carros que não precisam de motorista. Como é que vai ser daqui a um tempo com os carros que não precisam de motorista? Eu imagino que não vai precisar de lei de trânsito mais. Vai implodir a indústria das multas, né? Porque os responsáveis por esses carros autônomos não vão ser mais os seus próprios donos, mas sim os fabricantes. E os fabricantes têm muito mais interesse em garantir que o carro vai funcionar de maneira perfeita do que o condutor. Além disso, né, tem a questão da inteligência artificial que está evoluindo. Então, leis de trânsito vão se tornar obsoletas, os departamentos de trânsito vão se tornar todos obsoletos, a polícia rodoviária talvez ali seja mais tão útil. Radares, para que vai ter um radar que nunca vai pegar acima da velocidade? Então, toda essa indústria vai simplesmente sumir. Então, conforme a tecnologia aumenta, a justificativa do governo, ela vai lá embaixo, ela cai. E isso faz com que
o mundo caminha para a liberdade ao invés de caminhar para o totalitarismo, para a regularização, é o que o governo tenta fazer. Ele puxa para lá. A tecnologia puxa para lá. E bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ficado legal, que o pessoal tenha gostado. Alguma crítica eu quero que me falem, pode estar falando aí, botando nos comentários, deem like, eu sempre gosto de like, joinha lá é sempre bom. É isso aí, se você não é inscrito aí, se inscreva, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui no canal. Alguma pergunta também sobre engenharia, sobre circuitos, sobre outros assuntos. Então é isso aí, até a próxima.